Gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 16. Eu, particularmente, é um assunto que eu gosto de pensar, eu gosto de analisar, me analisar. Eu acho que onde nós devemos gastar um bom tempo pensando sobre isso, porque eu acho que quando nós definimos quem nós somos, realmente Deus vai poder começar a fazer a obra através de nós, né? Quando nós definimos o que nós queremos, Deus ele vai começar a não somente, a nos usar, mas vai também nos aprovar. Eu acho que o que é mais importante é isso. Não é somente você ser usado por Deus, mas é você ser aprovado por Ele. Então, Jesus, ele está aqui vindo, ele está pregando, falando sobre, fazendo aquilo que ele veio para fazer. Estava curando os enfermos. Tinha passado aqui pelo Sermão do Monte, ensinando a maneira de viver. E já estando famoso ali naquelas regiões, e de repente ele se junta com seus discípulos e faz essa pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Você já parou para fazer essa pergunta? Quem os homens dizem que eu sou? Muitas vezes nós damos de ombro e dizemos assim: eu não me importo com o que pensam de mim. Eu não me importo com o que falam de mim. Eu acho que isso não é verdade. Todo mundo se importa com o que falam de você. Uns mais, outros menos. Todos nós temos a vontade de passar uma boa impressão para as pessoas. Não é verdade? Então, se hoje à noite eu viesse aqui para pregar, e eu viesse talvez de bermuda, de chinelo, com camiseta, algumas pessoas iam torcer o nariz. Mas eu ia chegar aqui e ia falar, não importa a maneira que eu estou vestido, o que importa é que eu vou falar para vocês. Eu acho que o impacto já seria negativo. Então não adianta dar de ombros, dizendo que eu não me importo com o que as pessoas vão falar de mim ou que falam de mim. Eu acho que você não deve viver em função disso. Mas nós precisamos olharmos para a nossa vida e estar vivendo de tal maneira, porque nós levamos o nome de cristãos. Então, cristão, pequeno Cristo. Então, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, o procedimento que nós temos, isso vai falar alguma coisa, sabe? Então, muitas vezes nós temos que vigiar. E, vez ou outra, às vezes, numa situação ou outra, você pisa na bola, fala uma coisa, não estou dizendo nem questão de pecado, mas, tem uma atitude que, de repente, não é tão legal, e depois você vai colher as consequências disso. Então você fica meio chateado porque você transmitiu algo para as pessoas. Então muitas vezes você deixa de tomar certas atitudes ou de agir de certas maneiras. Por quê? Porque você tem um testemunho. A Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhas, nos cercando. Então nós temos que tomar cuidado com o que fazemos, com o que falamos, a maneira que procedemos. Então Jesus, ele tinha essa preocupação. Eu acho que ele não perguntou isso à toa, só para puxar conversa com os discípulos. Ele chegou e perguntou: quem que os homens dizem que eu sou? E eles responderam. Alguns, ou seja, aqueles que estavam distantes, aqueles que não o conheciam de perto, as multidões, aqueles que não tinham muito contato com Jesus, que não acompanhavam o ministério de Jesus de perto, que eram somente espectadores de Jesus. Eles diziam assim, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, o Senhor é semelhante a muitos desses homens. Alguns estão dizendo que vieram aí e são famosos, Alguns que foram profetas, o próprio João Batista que esteve com o Senhor aqui um pouco antes. Então estão dizendo que o Senhor é ele, ou um ministério semelhante. Mas Jesus, ainda mais preocupado, não com a opinião dos outros, tanto dos outros, ele perguntou: e vocês? E vocês que são íntimos? E vocês que são meus amigos? E vocês que estão ouvindo a minha mensagem?
E vocês que estão vendo eu fazer o bem para as pessoas, curando, alimentando as multidões. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, aquelas pessoas íntimas suas, aquelas pessoas íntimas nossas, quem elas dizem que nós somos? Muitas vezes nós parecemos alguém para algumas pessoas. E às vezes pessoas íntimas de nós também têm uma impressão que elas nos conhecem. Nossos maridos, nossas esposas, nossos familiares, talvez, são as pessoas que mais nos conhecem. Mas eu não sei, eu não posso afirmar que todo mundo, fora você mesmo, e Deus te conhece totalmente. Então, quando Jesus estava tendo esse questionamento, é um questionamento que eu me faço também. Muitas vezes eu não fico, não é que em demasia preocupado com o que as pessoas pensam, né? E tinha uma moça na sala, uma vez eu dando aula, e nós entramos nesse assunto, e eu falei bem assim, ela perguntou, quem é Giovanni? Eu falei assim, Giovanni é Giovanni. Então, os adjetivos, os sinônimos, né? Os jeitos, os apelidos, todo mundo dá, né? Uns dizem que eu sou sarcástico, duvido. Outros dizem, né, que eu sou pitbull. Outros dizem que eu sou bravo. Outros dizem um monte de coisa. Mas eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Esses dias tomando café com um rapaz, nós estávamos tendo um discipulado. E logo que eu sentei, nós fomos tomar café, ele me perguntou, pastor, o que o senhor quis dizer aquele dia para mim em eu deixar de ser um seminarista para ser um crente? Eu falei assim, eu falei isso? Ele falou assim, não, você falou, você lembra? Eu falei assim, não lembro não. Aí ele tentou me refrescar a memória e falou assim, agora eu lembrei. Eu assim, sabe por quê? O seminarista é um título. O seminarista é um estudante. E tinha um pastor, certa vez ele estava ministrando para nós no seminário, e ele falou bem assim, aqui é o lugar mais difícil de ministrar. Por quê? Melhor lugar para você ministrar é para pastores. Porque seminaristas começaram agora e acham que sabe tudo. O pastor já está na caminhada há muito tempo e sabe que não sabe nada. Então o pior lugar de ministrar, o lugar mais difícil de ministrar é aqui. Então, eu estava falando para ele porque nós estávamos no assunto que, sabe, o seminarista, ele começa a aprender algumas coisas, começa a aprender algumas terminologias, um pouco de doutrina, um pouco de teologia, Velho Testamento, a Bíblia vai começando a tomar forma, né? Quando ele vai estudando os textos, né? Os livros vão se encaixando, ele vai sabendo os fundos históricos, né? Da história dos reis e tudo. Então, vai tendo aquele panorama bíblico, então ele começa a ter um entendimento melhor da Bíblia. Mas só que, em vez dele pegar e, com todo esse conhecimento, torná-lo ele crente, infelizmente, esse conhecimento torna ele mais descrente do que quando ele não tinha tanto conhecimento. Porque, em vez de ele aplicar as verdades da palavra no Espírito de Deus, ele começa a usar a palavra, às vezes para justificar, ou às vezes para atacar. Por isso que eu disse para ele, irmão, deixa de ser seminarista, que é ser estudante, e seja crente. Você sabe por quê? O pastor é um título. Seminarista é um título. Apóstolo é um título. Presbítero é um título e é uma função. Todas essas coisas que eu estou falando são títulos e funções. Mas isso não diz nada a respeito do que a pessoa realmente é. Talvez você vai duvidar isso, mas tem muitas pessoas pregando atrás dos púlpitos que nem crentes são. Tem muitos missionários fazendo missões que nem crentes são. Quem leu aquele livro, A Vida e Obra de John Wesley, quando ele saiu para pregar, ele já estava fazendo missões, pregando missões. E quando ele estava voltando de uma missão que ele estava fazendo, ele estava no navio e ele encontrou um grupo de pessoas, os moravianos, e de repente eles estavam numa tempestade tremenda, e lá ele começou a olhar para os moravianos, e tudo cantando tranquilo, e ele cheio de medo. E eles eram missionários de muito tempo. E quando ele chegou para ele, ele falou assim, vocês não têm medo? Ele falou assim, medo de quê? Medo de morrer? Ele falou assim, não, quem nasceu de novo não tem medo de morrer. Então John Wesley, como missionário, vindo já de missão, não era crente. Então, a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor,
herdará o reino dos céus. Então, é preciso que nós venhamos a nos definir quem nós somos verdadeiramente, para estarmos, né, diante de Deus, como em Coríntios diz, para nós nos examinarmos, para ver se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Porque, basicamente, nós somos 6 pessoas. Você sabia disso? Que nós somos 6 pessoas? Você sabia, Valdir? Nunca ouviu falar nada? Como que você... você já ouviu falar, né? Você sabia, Vladimir? Sabia não, né? Vladimir também é primeiro ano, né? Valdir é terceiro. Né? Aí, tá vendo o seminarista como é que é? Então... Quem é a primeira pessoa que nós podemos ser? Quem dizem que você é? Essa é a primeira pessoa. Quem diz que você é? Quem diz que você é gaúcho? Nem me conta? Eu sei quem você é. Mais ou menos. Né? Quem dizem que você é? Porque o que nós somos, muitas vezes que as pessoas dizem que nós somos, é a imagem que nós passamos para elas, não é verdade? Então, muitas pessoas vêm e às vezes olham como você está passando a sua imagem. Essas são as pessoas, elas vão te rotular a partir da imagem que você está passando. E, amados, certos rótulos são muito difíceis de tirar. Uma vez que as pessoas te rotulam, pode durar anos para você perder aquele rótulo. Você já viu como que tira um rótulo, né, de um vidro, de alguma, vamos dizer, de uma conserva? Está lá o rótulo, aí com aquele rótulo vai uma cola por baixo daquele papel, daquele rótulo, que você pega, molha aquele rótulo, e de repente você tem que raspar com a unha aquele rótulo, mas mesmo assim, você raspando, tirando aquele rótulo, tirando certinho, raspando com a faca, sempre fica alguns resíduos. Então o melhor jeito, às vezes, de eliminar aquele rótulo, é botar aquele recipiente numa água bem quente, fervendo bem, para de tal maneira que amoleça aquela cola que fica ali, de repente você passar alguma coisa que vai tirar. Mas ainda se você colocar aquele recipiente na beira de uma luz, ainda vai ficar a marca daquele rótulo. Então, muitas pessoas são assim, sabe? Aqui no seminário não é diferente. Chega uma pessoa, às vezes no primeiro ano, ela desce ali com as suas coisas ali na rua, da rua aqui para dentro, alguém já olha, já rotula. E de repente, 3 anos, fica aquele rótulo. E depois vai embora e vira história aqui ainda com aquele rótulo. Vai embora. Então, nós temos vários rótulos aqui, né, circulando aqui, nessa noite aqui, que vão perdurar por muitos e muitos anos. Mas isso foi a imagem que você passou. E sabe, alguns passam imagens enganosas. Muitas pessoas às vezes olham para você e pensam que você é uma coisa. Mas quando começam a te conhecer, vê que você não é aquilo que você está passando para as pessoas, né? Uma frase muito interessante diz assim: o que impressiona os homens não impressiona Deus. Muitas pessoas, sabe, têm assim uma boa oratória, têm um bom jeito de falar, sabe, conhecem muitas coisas, têm conhecimento de vários assuntos que você começar a falar, e sabe, a priori, quando você as encontra, quando você começa a conversar com elas, são pessoas muito interessantes. Mas quando você começa a conviver com elas, né, de repente elas não são aquilo tudo que nós imaginamos que elas sejam. Uma coisa impressionante que eu acho é o seminário. Muitas pessoas às vezes chegam aqui de fora, têm uma impressão errônea do seminário, porque a primeira impressão geralmente é que fica. Então, quantos de vocês às vezes já trouxeram visitantes para cá e de repente você vai para a tua casa, né? Ou se não escreve para lá, ou liga para lá, ou tira umas fotos, tenta mostrar um ângulo que fica mais bonitinho possível, né? Tira uma foto aqui do verdinho, né? Tira uma foto do campo, vai na praia, na cidade, tira várias fotos, né? E é como se aí fala assim, não, a cidade é bonita, sabe, né? E começa a falar, liga, aí por curiosidade vem alguém lá da tua cidade conhecer o seminário.
Mas você está muito empolgado, porque você vive aqui, né? Você está se alimentando aqui, você fez suas amizades aqui, né? Deus trabalhou na sua vida aqui, então, sabe, você foi transformado aqui, você começou a obter conhecimento aqui, você começou a expandir a sua mente aqui, você começou a traçar alvos, começou a ouvir várias pessoas de fora vindo aqui e tal, e fica muito animado. Então isso te impressiona, mas aí você traz uma pessoa dessa de fora, chega aqui e fala assim, é isso aqui que o seminário, mas é feio. Não é verdade? É a impressão que dá. Mas quando você está aqui dentro, você vê as coisas que acontecem aqui, é muito bonito esse lugar. Eu particularmente acho que nós temos ouvido, que nós temos visto, de pessoas que absorveram o que tem sido passado aqui, estão aplicando lá fora e tem sido sucesso. Então torna esse lugar muito bonito. Eu acho esse lugar um lugar incrível. Não o lugar em si, mas o espírito que habita aqui. Então eu comecei a discernir muitas pessoas por isso. Inclusive pastores. Alguns chegam aqui, olham para a estrutura física e criticam. Eu já, assim, deixa ele de lado. Mas outros, quando começam a perguntar para as pessoas, quando começam a conviver, quando começam a saber como que nós vivemos, quando começam a saber o mover de Deus aqui, ficam impressionados e depois enviam alunos para cá e trazem pessoas para cá. Então isso é muito interessante. Isso não só se aplica ao seminário, mas se aplica a nós também. Então, quem dizem que você é? É a primeira pessoa que nós somos. Segunda pessoa é quem espera que você seja. Há muitas pessoas que esperam que você seja alguém. Tem muitas pessoas que depositam muitas esperanças em você. Muitas pessoas, sabe, quando investem em você, elas têm uma esperança de retorno muito grande. Então, essa segunda pessoa, né, as pessoas que esperam que você seja, sabe, talvez o seu pastor, o seu líder que enviou para cá, ela tem uma esperança em você. Mas muitas pessoas às vezes depositam tanta esperança nas pessoas e às vezes as pessoas não suprem aquelas necessidades, né? Ou não suprem aquelas expectativas, melhor dizendo, das pessoas que esperam quem você é, que às vezes ficam frustradas. Então, muitas vezes nós vemos isso acontecer em casamento, sabe? As pessoas quando estão para se casar, às vezes não têm oportunidade, ou não criam oportunidade, melhor dizendo, de se conhecer bem, de saber o que a outra pessoa pensa, de saber qual o valor da outra pessoa, de saber mesmo na íntegra quem é aquela pessoa, de se informar sobre aquela pessoa. Às vezes se envolve muito emocionalmente, às vezes se envolve muito pela aparência, às vezes se envolve muito pelo que fala, que tem pessoas, vou te falar, hein, cara. Tem um 7-1, né, tanto homens como mulheres. Esse dia estava passando uma propaganda na televisão que eu achei interessante. Não sei se vocês observaram uma propaganda do Itaú. Acho que é o Itaú. Querendo vender seguros, né? Então tem uma moça assim, eu acho que é no metrô. E o rapaz pede dar uma pasta para ela. Ela começa a olhar a pasta. E fala assim, você tem seguro Itaú? Ela fala assim, não tenho. Eu falei assim, eu fiz meu seguro. Aí ela falou assim, porque eu quero saber o bem, né? Fazer uma boa coisa, né? Para minha família, para minha esposa e meus filhos, ou para os meus filhos. Aí ela falou bem assim, quantos filhos você tem? Aí falou bem assim, eu acabei de conhecer a mãe deles agora. Então, olha só. Tem gente, não aprende isso não, né? Tem gente, sabe, que se empolga com isso. Então, quando está para casar, o que acontece? Cria-se uma expectativa tremenda em relação àquela pessoa. Porque espera que ela seja assim, o príncipe encantado. Tem algumas moças, sabe, que traçam um perfil tão alto para o seu futuro marido que talvez só quem se encaixa nele mais ou menos é Jesus Cristo, né?
E às vezes, né, alguns rapazes também traçam um perfil tão alto que só quem se encaixa ali é Maria, né? A bem-aventurada. Então, as pessoas têm essa tendência de, sabe, de criar uma expectativa em relação a nós. As pessoas, sabe, têm aquela esperança em relação a você. Mas quem você é de fato? Muitas pessoas às vezes depositam uma confiança tremenda em você. Mas quem você é de fato? É isso que diz, não é o que as pessoas esperam de você. Os discípulos, a caminho de Emaús, né, eles estavam ali quando Jesus estava aqui vivo, né, quando Jesus estava andando entre eles estavam assim com aquela expectativa de Jesus vir a ser o libertador de Israel, né, aquele sonho que eles tinham de grandeza do Messias. Então eles estavam muito empolgados, ainda mais fazendo parte de Jesus. Daqui a pouco nas conversas paralelas, eles estavam ali discutindo quem ia sentar à esquerda de Jesus, quem ia sentar à direita de Jesus, quem ia assumir os ministérios do reino. E de vez em quando eles se pegavam ali, Jesus olhava para eles já paravam. Aí chegava a mãe de um deles, fazia pedido para eles, muito empolgado, muito envolvido, aquela expectativa, aquela esperança em relação ao reino de Deus. O que acontece? Jesus morre. E eles indo para o caminho de Emaús, Jesus aparece para eles. Não sei se é uma coisa mental, psicológica, não dá para reconhecer. Porque às vezes parece que quando você perde a esperança de tudo, cara, você não reconhece nada. E Jesus chega para ele e pergunta: do que vocês estão conversando? Eles falam assim: você estava em Jerusalém, não sabe das últimas notícias? Não. Quais? Nós esperávamos que Cristo, que Jesus fosse o Redentor de Israel. Esperávamos. Estava depositando uma fé numa pessoa. Estava esperando que aquele homem que estava ali entre eles fosse um libertador de Israel, segundo a expectativa deles, não segundo a expectativa de Deus. Muitas pessoas têm muita expectativa em relação a você. Muitas pessoas ficam pensando como você é, esperam muitas coisas de você, esperam muita coisa de mim, esperam muita coisa de nós. Mas quando as pessoas olham para você e têm uma expectativa e depositam tudo em você, e quando aquilo acontece, ficam frustradas. Haja visto muitos pais que tentaram ser alguém na vida, determinadas profissões, determinados atletas, jogadores de futebol, de basquete, de voleibol, surfista, um monte de coisa. O cara, sabe, na sua juventude gastou muito tempo com aquilo, estudou e não passou, de repente quis ter um bom emprego, quis ter uma boa empresa, e ele não conseguiu ser aquilo que ele foi. Automaticamente ele transfere aquilo para os filhos dele. E ele fica tentando fazer tudo para que o filho dele seja aquilo que ele não foi. Para que a filha dela seja aquilo que ela não foi. Muitas mulheres, né, têm muita vontade de serem modelos, na verdade. Antigamente era professora, né? Hoje em dia é modelo. Era modelo. A professora era moça, modelo. Hoje não sei o que querem ser. Mas muitas mulheres foram assim. Tentaram ser modelo, tentaram ser miss, né? E não foram. Aí se tornam missionárias, né? Mas tornam-se modelo, né? Modelo de moralidade, né? Padrão, né? De disciplina. Mas é assim, depois querem que suas filhas se tornem. Mas às vezes, né, para ser modelo tem que ter, eu acho, mais de 1,70 m. Aí tem a menina lá de 1,62 m, 65 m, fica lutando para a filha ser modelo. Não vai ser modelo nunca. Mas sabe que aquilo é uma transferência de expectativa, de esperar que as pessoas sejam aquilo que ela não conseguiu ser. E daí ficam frustradas. Essa é a segunda pessoa. Terceira pessoa é quem você foi. Não sei como fizeram esse estudo, mas eu estava lendo, que diz que de 100% de que nós somos, 25% foi do passado, 50% é presente,
e os outros 25% vão ser nosso futuro. Então, resumindo, esquece, meu amado, quem você foi. Sabe o que importa? É quem você é agora. Muitas pessoas, quando falam do seu passado com glamour. E a Bíblia diz que sem Deus o que nós escolhemos é angústia, tribulação e vergonha. Muitas pessoas, quando vão falar do seu testemunho, né, do seu testemunho, se exaltam todo. Quantos aqui já tiveram oportunidade de ver, né, um testemunho de um ex alguma coisa, né? Aí você vai lá, o cara talvez tem 1 hora para falar da vida dele. E ele fala 55 minutos de como ele era, de como ele matava, de como ele roubava, de como ele usava droga, de como ele traficava, de como ele fugia para a polícia, de quantos anos ele ficou preso, de quanto ele brigava, de como ele era macho, de quantas mulheres ele tinha. Aí quando chega no finalzinho, faltando 1 hora que ele tem, ele fala assim, aí um dia eu fui para a igreja, me converti e hoje sou crente. Amém? Vamos orar. Não é? Fica se vangloriando do seu passado. Fica glorificando o seu passado. Eu quero dizer, meu amado, seu passado, se não teve Deus, e mesmo que teve Deus, já ficou para trás. Mesmo que tem Deus, já ficou para trás. Porque não importa o que você foi. O que você é, que importa. E hoje é um dia muito importante para nós. Sabe por quê? Porque nós não temos garantia nenhuma de que o amanhã vai chegar para nós. Então, como você é hoje, como você está hoje, eu acho que é a coisa mais importante. Por isso que no início eu falei, sabe, tem dia que eu fico pensando. Eu não sei como você é, como é seu devocional, como é seu dia, mas eu penso muito nisso. Porque às vezes, né, as pessoas, esses dias nós fizemos um café da manhã com o 3º ano, e vou te falar, se você não tiver um alfinete para furar você e esvaziar um pouco, eu não sei se é verdade o que eles falam, mas sabe, eles falam que nós somos tão bom, cara, tão bom, que até eu mesmo fico admirando assim, será que é eu mesmo, né? Pô, mas sabe, não, mas como fala, cara, né? Mas eu não caio mais nessa não, estou aqui há 10 anos, é ruim de eu cair, hein? Né? Aqui você é bom, depois que sai, né? Mas eu sei quem eu sou, o pastor Larry, então, vamos fazer uma estátua para ele ali, uma imagem para ele, cara. Né? Fazer aquele santinho para botar na carteira, né? Se chegar assim, cara, vier um demônio, só mostrar a foto dele que o demônio corre, porque, rapaz, que homem bom, cara. Que homenzinho bom. Glória a Deus pela vida dele, mas não tem jeito, cara. Então, para alguns, os passados aí foi uma vergonha. Para outros, foi saudosismo. Para outros, traz orgulho. Sabe? Dê seu passado de lado. Se o seu passado vai contribuir alguma coisa para glorificar Deus, aí você faz. Mais uma vez eu quero dizer para você, quando tiver pessoas reunidas, falando de passado, principalmente coisas que estão relacionadas a pecado, sai da roda dos escarnecedores. Não se assenta no meio dos pecadores, cara. Isso não edifica. Não edifica. Se você quer ter uma boa vida espiritual, se afasta da conversa, abandona essas conversas. Certa vez nós estávamos jogando futebol no seminário, de repente acabou o futebol, todo mundo sentou assim do lado da grama assim, lá no Paraná, estava quente, a gente estava tomando tererê. De repente chegou um rapaz, sentou do nosso lado assim, o rapaz tinha acabado de chegar, primeiro anista, nós já estávamos no segundo, e ele começou a falar, né, cantarolar das suas aventuras amorosas, de quantas mulheres ele tinha, de o que ele tinha feito e tal, e tal, e tal. Só que no ambiente que nós estávamos, né, ele não encontrou muito feedback, não. E de repente um rapaz se levantou e falou bem assim, o que você está falando, você acha que glorifica a Deus? Mas sabe, muitas vezes nós temos a tendência de nos calarmos nessas horas para os outros não achar, agora se levantou um espiritual. Não, irmãos. Vai se levantar o quê? Um carnal? É justamente nessa hora que os espirituais se destacam. Irmão,
Eu te repreendo você falar isso. Tenha coragem, tenha atitude, cara. Sabe, a pessoa falando do pecado, enaltecendo o pecado, e aquele rapaz falando, de repente, falou assim, você deve ter vergonha de falar isso, porque quem vive essa vida é cachorro. Aí ele falou, eu sou virgem e vou me casar virgem, para a glória de Deus. Sabe qual o impacto que trouxe na vida daquele rapaz? Ele baixou a cabeça e falou assim, é verdade. Quem deve se gloriar, se pode, é você. Eu não, eu devo ter vergonha. E depois, no decorrer do tempo, aquele rapaz começou a mudar as conversas dele. Por quê, irmão? Paulo falou, se nós temos que nos gloriar, devemos nos gloriar em conhecer o Senhor. Não na vida passada, principalmente aquela que vivemos longe do Senhor. Quarta pessoa, quem você gostaria de ser? Quem você gostaria de ser? De repente você olha, você está assistindo televisão, você olha para uma personalidade, né? Você olha para um atleta, né? De repente você vê um Ronaldinho Gaúcho jogar, de repente você vê um Kaká jogar, de repente você vê, sei lá, um jogador ou um atleta, né? Um surfista, ou um jogador de basquete, não sei, qual o esporte que você gosta. Ou de repente você assim, puxa, queria ser aquele cara. De repente você vai e olha para uma pessoa pregando, né? Poxa, queria pregar igual aquele cara. De repente você ouve um missionário ou alguém fazendo alguma coisa de impacto desse mundo, você assim, poxa, queria ser ele. Mas sabe, eu quero dizer para você, nessa noite, você nessa noite é exatamente quem você quer ser. Talvez você gostaria de ser outra pessoa, ou gostaria de espiritualmente estar melhor. Mas sabe, você é o que você quer ser. É o que você faz no dia a dia. É o que você faz com aquilo que Deus tem confiado a você, que vai determinar quem você é. Talvez você olhe para uma pessoa assim que está em destaque e assim, puxa, eu queria ser ela. Eu queria fazer o que ela faz, né? Eu queria me envolver nas coisas que ela está envolvida, né? Você sonha, você cria projetos, você cria fantasias, mas você não dá um passo na direção daquele que está fazendo. Muitas vezes eu vi muitas pessoas falando, poxa, eu queria ser igual a Baião, não é? Eu queria fazer o que Baião faz, mas depois se você tiver a oportunidade, passa um dia com ele. Eu acho que você vai desistir de ser e de fazer o que ele faz. Por quê? Muitas pessoas, né, querem só o glamour. Muitas pessoas querem só, né, as recompensas. Muitas pessoas só querem os frutos. Mas não querem a disciplina que aquelas pessoas que são sucesso têm. Porque muitas vezes vai exigir muito de nós. Muitas vezes vai mudar muito a nossa vida. Muitas vezes nós vamos deixar muitas coisas de lado. Parar de gostar de muitas coisas que nós gostamos. Abandonar nossa zona de conforto para sermos aquelas pessoas que nós almejamos ser. Mas depois, quando nós descobrimos como que ela vive, aí nós voltamos para a mediocridade, ser quem nós somos. Por quê? Porque muitas vezes vai exigir muita mudança de nós. Talvez vai exigir um horário diferente de você acordar. Talvez vai exigir uma alimentação diferente daquela que você tem, não é? Talvez vai exigir que você abandone alguns lazeres. Talvez vai exigir que você seja menos social. Talvez vai exigir, né, que você seja mais radical consigo mesmo. E nem sempre nós estamos dispostos. Nem sempre essas coisas nos trazem alegrias. Nem sempre essas coisas nos fazem sentir bem. Então, às vezes, poxa, eu gostaria de ser tal pessoa. Eu gostaria de fazer o que tal pessoa faz. Eu gostaria de ter o que tal pessoa tem. Mas quando você está próxima dela, você olha para o jeito que ela vive e fala assim, puxa, será que eu quero mesmo? Então,
quem você gostaria de ser? Você pode ser, amado, o que você quiser. Dentro do reino de Deus, como nós ouvimos hoje pela manhã, vários versículos. Eu não sei como que você encara a palavra de Deus quando é lida aqui. Mas o pastor hoje estava falando sobre sucesso pela manhã. Eu até liguei para ele, falei assim, pastor, você não quer continuar a mensagem, não? Porque para mim é muito edificante olhar aqueles textos e ver a aplicação dele e ver que eles são tão próximos de nós. Por isso eu acho muito importante, sabe? Textos como Salmo 1, os 10 mandamentos, Salmo 23, Romanos capítulo 6, 7, 8, João 15, 16 e 17, Deuteronômio 30, Deuteronômio 28, né? 28 ninguém decora não, né, pastor? 28 não, Deuteronômio 28, né? Quem sabe pro ano que vem, né? Mas ali tem a bênção e tem a maldição, irmão. É fácil, né? Quem decora Romanos 8, 40, Deuteronômio 28 são quantos? 64 versículos? Aí, só 24 a mais, só juntar Romanos 7 e 8. Hein, pastor? Uma ideia, né? Agora você imagina. Não, irmã? Quer não? Quer a palavra não? Mas, sério, cara? Sabe por quê? Porque ali, nós podemos definir quem nós queremos ser. Naqueles conselhos ali, naqueles mandamentos que estão ali, naquilo que ali que é reto, sabe, é infalível, vai ser exatamente como é. Eu não sei quem estava me dando um testemunho hoje, não lembro, que uma pessoa, deixa eu ver se eu lembro, uma pessoa estava me falando que, lembro, Douglas, estava falando que a irmã dele converteu e começou daqui do seminário, ele começou a conversar com ela. Ele começou a dar alguns versículos para ela, como seria o procedimento dela. Ele aqui, falando para ela lá no Rio Grande do Sul. E de repente ele começou a falar ali como deu capítulo 3 de 1 Pedro, 2 Pedro, né? Como deve se portar uma mulher cristã com um marido que não é crente. Ela começou a aplicar exatamente como está escrito ali. Sabe o que aconteceu? O marido dela converteu. Aí ele estava me falando que de vez em quando, chega final de semana assim, ela fica dando assim uma que esqueceu do horário de ir para a igreja, e ele chega para mim assim, ei, vamos nos aprontar, vocês que estão lá de ir para a igreja, cara. Um homem que antes falava para não ir para a igreja, sabe por quê? Porque aplicou ao que está escrito. Você quer ser o que a Bíblia diz que nós podemos ser, como foi falado hoje pela manhã, sucesso? Aplica o que a Bíblia diz, porque fala que tudo que nós colocarmos as mãos, nós vamos ser bem-sucedidos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não é ouvir mais ou menos, não é ouvir com desprezo, não é ouvir de vez em quando, né? Quando eu estava conversando com o Jajá ali mais cedo, eu falei assim, Jajá, quantas vezes você leu a Bíblia esses 2 anos que você estava lá? Ele, pastor, mais de 30 vezes. Você sabe o que é ler a Bíblia? Uma vez a cada 18 dias. Tem gente que tem 18 anos na igreja e nunca leu uma vez. Será que essa pessoa está aplicando, está ouvindo atentamente? E será que essa pessoa vai ser algo que Deus quer? Talvez vai ser alguma coisa do acaso. Não segundo o que está escrito. Às vezes, amados, é necessário renúncia para nós sermos o que nós gostaríamos de ser. Mas sabe, é possível para todo mundo. Amém? Todo mundo que quer. Não é? Tem um livro que eu não sei quem foi que escreveu. Uns dizem que foi Hendricks, outros dizem que foi Swindoll, não lembro quem foi. Mas diz assim, que nós vamos ser as mesmas pessoas daqui a 5 anos, exceto as pessoas com que nós andamos e os livros que nós lemos. A Bíblia diz, anda com sábio e você vai ser um sábio. Medita na palavra de dia e de noite. Não é?
e você vai ser bem-sucedido. Então, o que você quer ser? Mas sabe, para você chegar a definir o que você quer ser, você primeiro precisa definir quem você é. Quem é você aqui nessa noite? Eu estou olhando para um monte de rosto aqui. A maioria de vocês, talvez quase todos, eu sei falar o nome. Mas não sei, né, se você é essa pessoa aí mesmo, que nós chamamos você pelo nome. Quinta pessoa, quem você pensa ser? Então, a quarta é quem você gostaria de ser. A quinta é quem você pensa ser. Há pessoas que pensam, né, serem elas o centro das atenções, né? Eu falei para ele, e provavelmente está sendo gravado, depois ele vai ouvir. Foi muito engraçado, uma ilustração fresquinha, cara. Chegou um determinado rapaz lá em casa, não vou falar o nome dele só para não... Depois vocês vão brincar com ele. Ele chegou lá em casa, estava no intervalo do futebol. Aí ele chegou arrumado para ir para o culto. Aí eu fiquei olhando assim para ele e ele falou bem assim: pastor, eu sou bonito, não sou? Fala a verdade. Você, quando era mais novo, devia ter um sonho de se parecer comigo, não? Fala. Você não queria ser igual eu sou? Bonito assim? Aí eu falei bem assim: lê aí Gálatas 6:3, fazendo um favor. Alguém leia Gálatas 6:3. Eu falei assim: rapaz, você não podia me dar uma ilustração melhor, cara, para essa noite. Rápido, Gálatas 6:3, uma voz bem audível. Eu tinha acabado de ler esse versículo. Aí ele chegou lá, né, pagando de galã, pagando de bonito, né, pagando de charmoso. Eu olhei para ele assim e falei assim: rapaz, será que você é isso? Então, legado 6:3. Aí ele tinha outro irmão lá e pegou a Bíblia e não conseguia achar. Eu falei assim: não consegue achar não? Você não é o bonzão? Aí fui botando pressão sobre ele, cada vez mais. Na minha Bíblia, porque na sua Bíblia diferente, eu falei assim: rapaz, é fácil de achar, tá depois de Neemias. Vai, rapaz, gasta depois de Neemias. Aí, depois de Neemias? Não, rapaz, tá depois de Gênesis. E ele folheava a Bíblia pra cá e pra lá. Aí a Bíblia do irmão tinha aquelas coisas com letrinha assim. Aí ele foi, achou e virou. Aí ele falou bem assim: olha o que está escrito. Exatamente isso. Se você pensa que você é alguma coisa que você não é, você está se enganando, cara. Tem pessoas que se acham o cara, né? O jeito de andar, o jeito de se portar, né? Quando está no meio das pessoas, cara. Então, e sabe uma coisa que eu tenho observado de um tempo para cá? Dizem que é uma idade meia crítica, né? A idade de 40 anos. Depois dos 40. Você começa a olhar para trás, não é? E olhar que algumas coisas que você fazia ou pensava era bem coisa de menino. Algumas discussões, alguns gostos, até mesmo a opinião dos outros. Você começa a não se importar tanto com isso. E às vezes eu vejo assim no jovem, né? Nós fizemos uma pesquisa, eu estou tô no tempo assim do ser homem, né? Então, o jovem, ele olha, né, para a impetuosidade dele, para o vigor físico dele, ele se acha. Ele acha que ele tem as ideias melhor do que os pais, ele acha que tem as ideias melhor que os líderes dele, né? Jovens, às vezes, o seminarista, cara, né? Principalmente alguns aqui que já tem um certo domínio de alguma coisa, estão doidos para ir para as férias, cara, para chegar lá, botar o pastor sentado no banco, para ele tomar conta da igreja, porque ele acha que ele sabe, cara. Então ele acha que ele é o cara. Mas sabe o que eu tenho visto? Observado, experimentado? Quando a Bíblia diz, meu amigo, né? Que nós temos que dar ouvido aos nossos mestres, aos idosos, aos anciãos. Eles passaram por uma escola que nós ainda não passamos. Essa escola é a escola do tempo, cara. Você pode ter o diploma que for, mas se você não tiver a experiência de vida de alguns homens, cara, e você na sua impetuosidade, você achando ser alguma coisa, você até questiona. Cara. Mas depois, quando esse tempo de questionamento passa, eu acho que é um tempo natural.
Mas às vezes, se você é instruído com algumas coisas antes, melhor você não fazer. Mas se você não for instruído, é certo que você vai quebrar a cara. É certo que você vai olhar para algumas coisas, se fosse eu, é certo que você, rapaz, se eu estivesse naquele lugar ali, é certo. Ah, aquele coroa não sabe de nada, aquele velho não sabe de nada, está ultrapassado. Assim nós falávamos dos nossos pais. Eu já falei isso do meu pai. Quando eu andava com um determinado tipo de pessoa, meu pai falava assim, Giovanni, não ando com determinado tipo de pessoa. Ah, pai, isso é muito careta, sai no seu tempo. Giovanni, cuidado, não faz isso, faz aquilo. Ah, pai, você não sabe de nada, você vive dentro de casa, não conhece o mundo. Hoje, sabe quem está falando isso comigo? Meu filho. O Josafá faz isso, cara, Josafá faz aquilo, Josafá não faz isso, Josafá anda por aqui. Rapaz, você está ficando velho. Mas quando ele chegar na minha idade, ele vai estar falando isso para o filho dele. É assim. Mas sabe, quando nós recebemos instrução, nós podemos pular essa etapa. De você achar que você é alguém, mas na verdade você não é. Tem a história lá daquele rei, Roboão, uma guerra com Jeroboão lá. Jeroboão foi para fazer um tratado de paz com ele, de unificar os reinos. E ele chegou e falou bem assim, olha, eu quero me juntar com vocês. Roboão foi para os idosos e perguntou, o que nós devemos fazer? Ele disse, rapaz, aceita esse pedido aí deles, vamos nos unificar. Se eles, forem do seu servo, vai ser tudo bem e tal. Deixa assim. Ele não ficou satisfeito, ele era novo, perguntou para os anciões. Depois foi lá e foi perguntar, foi se aconselhar com alguns jovens que andavam com ele. Os jovens falaram assim, rapaz, não, você fala para ele o seguinte, que o seu dedo mindinho é mais grosso, meu irmão, que a cintura do teu pai. Se o pai deles castigou isso com vara, meu irmão, castiga isso com escorpião, né, que é aquele chicote que tem aquele negócio. Sabe o que aconteceu? Deu em guerra. Eu acho que nós temos que buscar, quando nós estamos nessa posição, um caminho contrário. O caminho da humildade. Ontem foi falado aqui, à noite. Coração humilde. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu vejo assim homens que mostram a sua humildade, um homem que me encanta, é João Batista. Tinha tudo para se engrandecer. Tinha tudo para se achar o cara. Estava profetizado a respeito dele que ele viria apresentar Jesus. Jesus chegou e falou assim, dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. Mas quando perguntaram para João Batista, falou assim, quem você é? Ele nem sequer deu o nome dele. Ele falou assim, eu sou uma voz que clama no deserto. Só isso. Eu não sou digno nem desamarrar as sandálias do pé dele. Quando você está se achando, pensa em João Batista. Não vou nem falar de Jesus não. Mas João Batista, porque às vezes Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus. Eu sei, mas João Batista era um homem estranho, mas um homem humilde. E por último, a sexta pessoa é quem realmente você é. Aqui, amados, é você e Deus. As pessoas, podem dizer quem você é. Outras pessoas podem esperar que você seja, quem você foi, quem gostaria de ser, quem você pode ser, mas quem realmente você é. Para nós finalizarmos, vamos para Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32. História que quando Jacó se encontrou com Deus. Verso 22. Diz assim, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho.
Então veio o homem que se pôs a lutar com ele ao amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Algo interessante aqui, quando Jacó deixou tudo do outro lado do rio, ficou sozinho, ele e Deus, e teve uma luta. Eu acho que é a hora para você descobrir quem é você exatamente, é quando você está a sós com Deus. Ali não tem como você mostrar ser uma pessoa que você não é. Ali não tem como você mostrar, não é, todo o seu conhecimento. Ali não dá para mostrar nada. É você sozinho e Deus olhando para o teu coração e dizendo exatamente quem você é. E quando Deus fez essa pergunta para Jacó, perguntou assim: quem você é? E ele falou exatamente quem ele era. Sabe quem ele era? Eu sou enrolador, que é o nome que de Jacó significa. Eu sou suplantador. Eu sou um caoseiro. Eu sou um 71. Eu sou um safado. Eu sou um mentiroso. Quem você é nessa noite? Jacó, quando ficou sozinho com Deus, teve coragem de dizer: meu nome é Jacó. Então, quando ele mostrou o coração dele para Deus, quando ele se mostrou sincero para Deus, Deus mudou a história de Jacó para Israel. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer mudar a sua história, cara. Mas você precisa deixar de ser quem as pessoas acham, quem você se mostra, para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Voltando aqui para Mateus, capítulo 16. Jesus falou para Pedro, verso 17, melhor dizendo, respondeu Jesus: feliz é você, Simão. Simão significa aquele que ouve. Filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O verso 18, eu lhe digo que você é Pedro, e Pedro é rochedo. Ele mudou a situação dele, de uma pessoa, de só ser um ouvinte, para se tornar uma parte da rocha, que é Jesus Cristo. E aqui Jesus que disse, eu lhe digo que você é Pedro. Assuma de tudo. Quem vai dizer quem exatamente você é Jesus Cristo. Para quê? Para que você precisa ser a pessoa que Cristo quer que você seja? Eu vou dizer para você, só assim você vai conseguir fazer discípulos. Quando as pessoas olham para você e sabem exatamente quem você é. Quando você for realmente quem Deus quer que você seja, muitas pessoas vão te procurar e às vezes confiar segredos de suas vidas que não confiaram nem para ninguém. Mas vai confiar para você porque vê em você sinceridade. Vê você autenticidade. Vê que você foi transformado. Você deixou de ser um enrolado, né,
para ser príncipe de Israel. Jesus, ele teve essa preocupação. Quem os homens dizem que eu sou? Ouviu a resposta de um monte de gente. Fizeram um monte de comparação em relação a ele. Mas Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você? Quem é você? Muitas vezes as pessoas não confiam em outras pessoas, porque tem sido muito difícil, cara, você encontrar uma pessoa sincera, que você confia, cara. Porque às vezes as pessoas não se mostram, sabe, cheio de coisas escondidas, cheia de embaraços, né? Você conversa para a pessoa fala as coisas para você pela metade, enrola outra. Você pergunta: irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, glória a Deus, cara. Amém, cara. De repente no culto tá levantando a mão, tá chorando. Mas quando você começa a se aproximar, quando você começa a andar junto, quando você começa a observar, quando você começa a tentar, parece que começa a brotar um monte de erva daninha, cara, daquele coração. Sabe, irmãos? Resolve hoje, nessa noite, quem você quer ser. Se define, cara. Eu quero ser um homem de Deus. Se você quiser ser um homem de Deus, Deus te dá as ferramentas, Deus te capacita, Deus dá o Espírito dele para você sê-lo. Mas se você não quiser ser um homem ou uma mulher de Deus, não adianta. Uma hora ou outra, como diz o outro, a casa cai. Ninguém consegue enganar a si mesmo e as outras pessoas por muito tempo. A Deus, não adianta. Eu acho que nós fazemos papel de bobo. Então seja quem Deus quer que você seja. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Eu quero te louvar, ó Pai, e bendizer o teu santo nome, Senhor, nessa noite. Assim como foi pedido mais cedo, que essa palavra, Senhor, venha cair em terra fértil, venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. E como o Senhor falou para Pedro, eu te digo que teu nome é Pedro. Então, Senhor, confirma, Senhor, isso em nosso coração, que nós sermos quem exatamente, Pai, o Senhor quer que nós venhamos a ser. A respeito de Daniel, o Senhor falou que ele era o seu amado. A respeito de Davi, o Senhor disse que era o homem segundo o seu coração. Nós queremos ser, ó Deus, uma pessoa ao qual o Senhor vai se agradar, ó Deus, o qual o Senhor vai se alegrar. Igual um dia, Deus, o Senhor falou de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Eu acho que não tem melhor elogio de recebermos do que o elogio do Senhor, Deus. Meu Deus, eu tenho certeza absoluta, Deus, de que quando cada um de nós estamos sozinhos em nosso quarto, talvez na frente do espelho, nós sabemos exatamente quem nós somos, ó Pai. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, sabe muito mais. O Senhor quer que nós venhamos a ser a pessoa que agrada o seu coração. O Senhor tem feito tudo, Deus, para isso. Nós queremos nessa noite, ó Deus, receber, ó Deus, isso, em nome de Jesus. Amém.